Primeira reunião extraordinária 2025, 5 de junho de 2025. Boa noite a todos. De pé, vamos fazer a oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda de pé, vamos fazer a execução do hino nacional. Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Santa Bárbara do Tuguri, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguri. Determino nesta ordem: leitura de ofício número 202/2025, que convoca a reunião extraordinária.
Senhor Presidente Ivanei Leandro Nepomuceno, com as costumeiras saudações cordiais e respeitosas de estilo, em nome do governo do município de Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais, venho respeitosamente, nos termos do artigo 119, 17 da nossa Lei Orgânica, convocar a Vossa Excelência e seus pares para reunião extraordinária, a realizar-se na data de 5 de junho de 2025, para reapreciar o incluso projeto de lei que autoriza o município a contratar operação de crédito com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, destinado a promover investimentos estratégicos em nosso município. Tal proposição se reveste de grande importância para o avanço de obras e melhorias de infraestrutura que beneficiarão diretamente nossa população. Conto com a costumeira atenção e responsabilidade desta Casa Legislativa, a aprovação da matéria em benefício do desenvolvimento de Santa Bárbara do Tugúrio. Respeitosamente, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Ordem do dia. Leitura e deliberação do projeto de lei 025/2025, que autoriza o município de Santa Bárbara do Tugúrio a contratar a operação de crédito com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, para a realização de obras estruturantes no município de Santa Bárbara do Tugúrio e da outras providências. Gabinete do Prefeito, projeto de lei número 025, de 2 de junho de 2025. Autoriza o município de Santa Bárbara do Tugúrio a contratar operação de crédito com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, SA, BDMG, para a realização de obras estruturantes no município de Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais, e da outras providências. O prefeito municipal de Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais, José Antônio Alves Donato, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação, discussão e votação pelo Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o município de Santa Bárbara do Tugúrio autorizado a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, SA, BDMG, até o valor de R$ 5.117.412,69, nos termos da linha BDMG Sustentabilidade, observadas as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e demais normas aplicáveis à matéria. Parágrafo 1º. Os recursos obtidos com a operação de crédito mencionada serão destinados à realização de obras estruturantes, com as seguintes finalidades. Primeiro, mobilidade urbana e rural. A. 60% dos investimentos em pavimentação serão destinados exclusivamente à zona rural, priorizando trechos críticos de acesso às comunidades. B. 40% dos investimentos em pavimentação serão aplicados na zona urbana, com destaque para a pavimentação e drenagem de toda a extensão do prolongamento da Rua Joana de Rezende Costa Mendes, até o final da Rua Antônio Simplício da Costa, Rua do Senhor Bino, no bairro Sagrada Família. C. Construção de ponte principal na comunidade dos Fernandes 1. Segundo, revitalização de espaços públicos de conveniência. A. Reestruturação e modernização das praças públicas com implantação do paisagismo, acessibilidade e novo mobiliário urbano. Terceiro, ampliação do acesso a práticas esportivas. A. Reforma do estádio municipal, com destaque à construção de cobertura nas arquibancadas. B. Reforma da quadra esportiva ao lado do estádio municipal. C.
construção de quadras de futebol de areia, promovendo a prática de esportes ao ar livre. Artigo 2º. O contrato a ser firmado com o BDMG deverá prever a quitação integral da operação de crédito, ocorrerá até o dia 31 de dezembro de 2028, encerrando-se dentro do atual mandato do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, conforme determina a legislação vigente. Artigo 4º. Para garantir do principal encargos e acessórios da operação de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou vincular em garantia as receitas do município provenientes do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, nos termos do artigo 167, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá incluir na Lei Orçamentária Anual, LOA, bem como em seus créditos adicionais, as dotações necessárias à amortização do financiamento a que se refere esta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 1º de junho de 2025, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Projeto em votação. Levanto questão de ordem, senhor presidente. O regimento foi atropelado nessa sessão. Conforme o artigo 166, antes de passar o projeto para votação, teria que ser aprovado essa reunião por maioria. E foi atropelado o artigo 166. O prefeito convocou essa reunião extraordinária com base no artigo 119 da Lei Orgânica. Não foi, não, Sim, vereadora, não foi. Foi explicado, você não participou da reunião de comissão. O Claudinei estava na reunião. Senhor, eu estou levantando questão de ordem, eu tenho o Mas direito de terminar a minha fala, senhor presidente. Sim. Questão de ordem. Que o prefeito, em seu ofício, ele cita o artigo 119 para que pudesse convocar a reunião extraordinária. Sim, o prefeito ele tem essa prerrogativa de convocar reunião extraordinária. Mas isso não quer dizer que matéria que já foi votada pode ser repetida simplesmente pela convocação do prefeito. Existe um rito regimental, onde o regimento da casa fala, no artigo 166, que antes tem que ter duas votações. Uma que tem que ser prévia antes da votação do projeto, por maioria, tem que aceitar que o projeto entre em votação. E, logo após o projeto em votação, caso respeitado o regimento, coisa que não está sendo respeitada aqui, o regimento foi atropelado. Eu não vou pedir que o projeto seja retirado de votação, porque é do nosso interesse discutir o projeto, mas eu quero que conste em ata essa violação do artigo 166 e do artigo 92. O artigo 92, ele veda a reapresentação do projeto de lei rejeitado na mesma sessão legislativa, salvo se proposto pela maioria absoluta. Não tem proposta formal aqui, não houve votação antes de ler e colocar o projeto em apreciação. Não houve. Parágrafo único. O referido artigo executa os projetos... os projetos de iniciativa do Executivo, o que poderia, sim, sugerir a votação. Pode. O prefeito tem direito de sugerir, de convocar. Isso não quer dizer que matérias de empréstimo ou algo desse sentido, conforme o artigo 74, também do regimento, quer dizer que ele já pode seguir para a votação. Existe um regimento, existe a lei orgânica, mas existe um regimento nessa casa. Então, eu levanto essa questão de ordem, peço que seja registrada em ata antes que segue a votação, porque, se necessário, depois a gente discute isso, se for necessário, no judiciário, porque foi violado o artigo 166.
como foi explicado aqui, a senhora não estava na reunião de comissão, foi explicado muito bem, todos os vereadores estavam aqui na reunião de comissão, e a senhora não estava. A lei orgânica é maior do que o regimento interno. Senhor, Aí, deixa eu falar, pode do mesmo falar, momento que você pode está falar. falando, você tem o direito de falar, eu também tenho. À vontade. A jurídica explicou que tem esse direito por causa disso. Ela explicou isso, sim, que Entendi. teria que passar por votação por cinco membros aprovando, mas que a lei orgânica é controvérsia e que a lei que tem que se obedecer à lei orgânica, porque a lei orgânica é maior do que o regimento interno. O senhor sabe Então, explicar o por que é a isso lei orgânica, senhor presidente? Sei. O senhor sabe Sim, explicar senhor. o que é o regimento? Então me explica. Explicar. O senhor me explica. Pois a advogada explicou aqui, você não senhor estava na presidente. reunião. Senhor tá? presidente, eu Você estou não levantando uma estava na questão de reunião. ordem, porque o rito da reunião está errado. Eu não estou falando que não pode entrar, eu estou dizendo que foi atropelado e foi violado. Eu só estou te explicando. Só estou te Então, explicando me a explica situação. o que é a lei orgânica e o que é o regimento e qual a consonância entre as duas legislações. O projeto está em votação. Que registra-se em ata a violação do artigo 166. Uma boa noite a todos aqui presentes, uma boa noite a todos que nos acompanham através da nossa transmissão. Esse projeto ele é um projeto que já foi votado há uma semana atrás, na nossa reunião ordinária, e hoje ele vem novamente para a nossa apreciação. Eu acho que não tem muito que se pontuar pelos os vereadores que votaram contra esse projeto, acho que todo mundo já pontuou muito bem na última reunião, mas como o prefeito fez esse pedido para que fosse apreciado novamente, então, da semana passada para essa, é claro que surgiram mais algumas informações e algumas coisas que merecem ser pontuadas, e eu prometo ser breve. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, porque é um projeto onde se pede um empréstimo de mais de 5 milhões de reais. E o prefeito ele já está organizando a nossa festa da banana. E aí vai ter Zezé de Camargo e Luciano por R$ 480 mil. Vai ter João Gomes por R$500 mil. Vai ter Cleito e Romário por R$ 350 mil. E o mais espantoso, calcinha preta, R$ 600 mil. Ou seja, só esses shows está dando R$ 1.930.000. Aí ele vai vir com o argumento que o dinheiro que vem para a cultura tem que ser usado na cultura. Mas não é isso que está acontecendo dentro do nosso município. A gente tem visto dinheiro da saúde sendo usado para fazer festa e outras coisas mais nesse sentido que vão ser explanados, e isso vai parar na justiça brevemente, já tem até algumas situações. Então, eu acho um absurdo querer um empréstimo de 5 milhões, quando já tem quase 2 milhões sendo investidos apenas em show, fora a questão de infraestrutura. E, para finalizar essa fala da questão dos shows, ainda tem a afronta de, mais uma vez, querer trazer a cantora Joelma no nosso município. Porque já está lá no portal Transparência, quem não viu, ela vai vir no final do ano, está lá, e quer contratar a Joelma de novo por R$ 550 mil. Está lá para todo mundo ver. Então, assim, eu acho que justifica bem o porquê que quer esses 5 milhões, essa questão dos shows. E agora eu vou fazer algumas pontuações num vídeo que o próprio prefeito gravou e divulgou nas redes sociais dele essa semana, falando para as pessoas virem para a reunião, para procurar os vereadores, pontuando a importância desse projeto e tudo mais. Então, nessa fala dele, ele abriu algumas brechas, eu quero fazer algumas pequenas observações. A primeira fala dele, ele fala, estamos fazendo história. Realmente, eu tenho que concordar que ele está fazendo história. Eu acho que foi o prefeito que mais se ausentou do município, na história do município, foi o prefeito que mais ficou longe daqui, foi o prefeito que mais viajou para outros países, só esse ano já foram 7, inclusive eu acho que ele já está para outro. Então, assim, a história que está sendo escrita, de fato, é essa. E se fala também, ele fala lá no vídeo dele, de valores éticos e morais, sendo que está devendo várias empresas, não está pagando ninguém. Então, onde que fica a ética? Onde que fica a moral? E ele fala tanto em fazer as coisas, passaram 4 anos, passou o primeiro mandato, e o que foi feito?
Então, ele volta a repetir essa fala de novo lá, né, de fazer, e não, nada é feito. A gente continua na mesma, aguardando realmente, de fato, né, o que vai ser feito. Nesse mesmo vídeo também, ele fala para a gente ver o quanto a nossa cidade melhorou, desenvolveu e cresceu de 2021 para cá. Por favor, me apontem onde que está essa grande diferença, essa grande melhoria. Parece que a gente mora numa outra cidade. Isso é só no Instagram dele. Só no Instagram mesmo, que realmente, sem nas redes sociais, parece que a gente mora numa cidade perfeita, que virou modelo, e, infelizmente, a realidade que a gente vive não é essa. E vocês podem ter certeza que não é essa mesmo, porque essa semana, quando eu publiquei aquela situação da educação na minha rede social, aquilo choveu de comentários, eu repostei alguns, outros eu não repostei, porque ia dar para identificar quem eram as pessoas, e as pessoas morrem de medo dele, então as pessoas não têm coragem de mostrar quem está falando. E, na maioria das vezes, ali, eram funcionários que estão insatisfeitos com o que estão vivendo, porque são funcionários frustrados, porque não têm o reconhecimento que deveria. E não só reconhecimento na questão salarial, na questão financeira, não. Reconhecimento pelo trabalho que é executado, que às vezes é exímio e não tem esse reconhecimento. E ele fala também, lá no vídeo, da falta de compromisso, que é por isso que as obrigações não foram cumpridas. Mas a falta de compromisso vem dele mesmo. Cadê o compromisso dele com o pagamento das empresas e das pessoas que fornecem as coisas para o nosso município? Então, quando ele fala de falta de compromisso, ele está falando dele próprio. E aí ele pediu, né, a população para que nos procurasse, para falar novamente do projeto, né? E, realmente, o pedido dele foi atendido, porque muitas pessoas me procuraram, muitas. Inclusive, muitos eleitores que votaram nele na última eleição e muitos funcionários, implorando para que não aprovasse esse projeto. Muitas pessoas. Então, o pedido dele realmente funcionou quando ele pediu para a gente, né, procurar as pessoas, e as pessoas procurarem a gente. São muitas pessoas que pediram para que esse projeto não fosse aprovado. E aí ele fala que ficou assustado e indignado também com a questão da Lei de Diretriz Orçamentária, né, que foi concedida apenas 15%, que ele achou aquilo assim, fora da realidade. Nos outros 4 anos, nós demos esse limite de 15%. Se a gente dá o limite máximo, que é 30%, e dá os 5 milhões, essa Câmara está aqui para quê? Depois vai cobrar de quem? Vai fiscalizar como? Nós estamos aqui justamente para isso. O nosso papel é esse. Então, foi 15%, foi o que foi aprovado nos anos anteriores, e não houve diferença nenhuma. E aí, só para encerrar, é a última fala, e é uma fala que realmente tem que ficar marcada, que não poderia mencionar a fala dele, porque ele fala nesse vídeo: a história jamais apaga aquilo que é escrito de forma errada. E eu espero que, de fato, isso aconteça, porque eu acho que ele falou essa frase para ele próprio, quando ele falou essa frase. Então, todos já sabem do meu posicionamento a respeito desse projeto. Obviamente, eu voto contra mais uma vez e espero que realmente ele não passe esse projeto, né, que ele seja rejeitado e que o prefeito entenda que as coisas não funcionam com pressão, não adianta gravar vídeo, colocar em rede social, pedindo para a população pressionar a gente e ele próprio também pressionar, que isso não vai resolver. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Seguindo a votação. Eu aprovo. Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa noite a todos os presentes e também a todos que nos acompanham através da transmissão ao vivo. Vemos hoje, novamente, o retorno do projeto dos mais de 5 milhões em pedido de empréstimos para a nossa cidade. Projeto este que foi rejeitado por não alcançar o quórum de 2/3 na semana passada, há uma semana atrás, e que o prefeito convoca para retorno, apreciação, né, reapreciação e votação. É interessante que o projeto ele volta da mesma forma. O maior questionamento desse plenário foi quanto o projeto vinha liso, praticamente. É um projeto, um cheque em branco, onde tem o valor fechado de mais de 5 milhões, citando obra que vai fazer obras como calçamento, quadras, asfalto e a Ponte dos Fernandes, que já virou uma novela.
É interessante que o nosso prefeito é o prefeito que mais viaja, talvez, no Brasil, tá? Interessante que, se puxar a agenda internacional do presidente Lula, ou até mesmo do Bolsonaro, quando saiu, né, para não dizer que eu estou aqui defendendo o Lula, acho que nem os presidentes viajou tanto. É interessante que, só no mês de novembro do ano passado, o nosso prefeito viajou 3 países top das galáxias. Inclusive, eu fiz a denúncia junto ao Ministério Público para que fosse apurado essas viagens, porque até então o nosso prefeito viajava, saía e entrava, muitas das vezes ficava. Se ficasse no nosso município, às vezes era aí, somando tudo, uns 3, 4, 5 dias, porque chegava, voltava, e às vezes de um país, como nós presenciamos muitas vezes, ele já ia para outro. Uma agenda internacional apertadíssima. E quando estava aqui no Brasil, o nosso prefeito também não parava em Santa Bárbara, porque estava em Belo Horizonte, estava em Brasília ou estava em outras cidades. Porque, segundo o mesmo, ele... Como que foi a palavra, vereador? Ele comanda 51 municípios. Comanda. Não é que ele, né, ele comanda... Quantas cidades? 50? 51 cidades. Então, só por aí nós já vemos que o nosso prefeito, ele não vive na nossa cidade. Ele não fica na nossa cidade. A nossa cidade é a última a ser pensada. Ponto, gente. E é interessante que, todo momento, dos 4 anos anteriores, o prefeito falou que estava chegando dinheiro, estava chegando emenda, estava buscando isso, estava no exterior fazendo conversas, buscando isso, aquilo outro. Tá. Hoje nós vemos uma cidade repleta de dívidas, e eu não só estou falando, repetindo, eu estou aqui com vários contratos para mostrar para vossas excelências. Isso é um pouco do que chegou dentro desses 3 dias para mim, que eu consegui levantar. O nosso prefeito, só agora, o nosso prefeito, ele deve a Manupa, né, que é uma empresa de equipamentos e venda de veículos adaptados. Como eu já mostrei anteriormente, está aqui toda a documentação. Ele deve uma van da saúde, né? Essa van, no valor de 298.900. Inclusive, eu tenho conversa com a empresa Manupa de ontem, ao qual eles me autorizou, mandou o documento, ainda me autorizou por escrito no WhatsApp, falou, nós só não vamos na reunião porque somos aqui do Paraná. Não vai dar tempo, mas pode apresentar tudo e dizer, é o prefeito mais desonesto que nós já conhecemos e negociamos até hoje. Inclusive a Secretaria Financeira. A empresa ainda virou para mim, o responsável virou e falou assim, o secretário que diz que pediu exoneração, pede a ele para explicar qual que é o motivo. A população precisa saber o porquê que o secretário de Finanças, senhor Erivelton, pediu para sair, ou talvez não pediu, é apenas o que foi dito no vídeo. O porquê que ele foi recomendado a sair. Então, fica aqui, senhores vereadores, aos vereadores que fiscalizam e aqueles que deveriam fiscalizar. Procurar saber o porquê que o secretário de Finanças, né, o contador da prefeitura durante os últimos 4 anos, saiu, foi exonerado. Então, aqui está a dívida da Manupa, está tudo aqui, quem quiser conferir. Também temos a dívida do município, que, inclusive, essa daqui já está na Justiça, já foi deu entrada a um processo judicial, que Vossas Excelências lembram da vereadora falando que nem as carretinhas
que estão na zona rural, que a todo momento eles postam vídeos da Secretaria de Agricultura, que está fazendo silagem, que está fazendo isso, está fazendo aquilo, e os tratores? Pois então, é essa empresa aqui, ó, que custeou tudo para essas carretinhas, hoje está aí, como se fosse um feito e uma conquista do prefeito. Conquistou com o bolso da empresa, porque até hoje a empresa não recebeu. Está aqui os contratos. Quem tiver alguma dúvida, fica à disposição. Já está na justiça. Ele deve a Forte Máquinas de Implementos Agrícolas. Essa nota aqui é de R$ 61.996 das carretinhas. Espera lá. É muitas coisas, meu povo. É coisas demais. O prefeito também. Vocês lembram do vereador Claudinei Marques, da vereadora, falando sobre a famosa obra dos banheiros da escola, né? Dos banheiros que já faz, né, uma década que esses banheiros virou realmente uma ópera que não sai. A obra da secretaria e os banheiros que as crianças, inclusive, estavam até fazendo necessidade por ficar esperando, porque tinha só um banheiro, vereador. O senhor mesmo citou. O senhor pode me dar notícia se já foi concluída essa obra, vereador? Foi o dos banheiros? Tá. E da secretaria? Não. Ok. A empresa que pegou a obra da escola, que inclusive falta secretaria e falta algumas coisas, e a empresa queria até mesmo voltar e arrancar as portas e o que colocou nos banheiros, porque o prefeito não pagou o combinado. Inclusive, ele está a caminho. Acho que vai chegar a tempo para vir aqui explicar para vossas excelências. Me mandou um WhatsApp que está a caminho e pretende chegar a tempo. Se chegar a tempo, ele mesmo vai explicar. Não foi pago. Não foi pago. Ainda temos a unidade do Galego, a obra parada. Por quê? Eu vou falar no modo redondo, tá, da conta. 800 mil de dívida. Empresa de Congonhas. Espera lá que eu vou ver o nome da empresa. Empresa de Congonhas. A empresa de Congonhas é a Terra Mares, empresa que o prefeito deve mais de 1 milhão, que foi prestado serviço. Essa empresa foi ganhadora do processo licitatório para prestar serviço de máquinas pesadas e não foi pago. Terra Mares, mais de 1 milhão. O prefeito também deve ao... Esqueci o nome do empresário aqui, de remédios. Também, vossas excelências, lembra quando eu filmei e mostrei as máquinas indo embora, 2023, e o prefeito falou que era mentira. Rogério Faria, o prefeito deve ao senhor Rogério Faria mais de 200 mil restantes, de quando teve as obras emergenciais que ele teve, tentando fazer as contingências do Rio, e que teve que tirar as máquinas porque não foi pago. O prefeito, somando só o que chegou nesses 3 dias, já aproxima a dívida do nosso prefeito a quase 3 milhões. Interessante ver que o nosso prefeito precisa de 5 milhões para fazer obras. Nenhuma obra está concluída. Creche, a Casa Verde e Amarela, Unidade do Galego de Saúde, né? As quadras, foi feita, está aí novamente para fazer. O prefeito alega que é porque a chuva que veio no início de 2023 estragou, mas é interessante, ele não fez a reparação dos rios, né, o assoreamento dos rios, e quer novamente fazer a obra da quadra. O asfalto que o prefeito cita fazer, seguindo ali para o senhor Bino, algumas pessoas conhecem como Larinos, aonde, né, nós usamos de desvio para chegar no asfalto quando houve aquele problema com a ponte. É interessante que o prefeito interessa fazer asfalto nessa rua, mas ele passa logo acima da creche e esquece
que a creche do pastor João, que serve nossas crianças, não vai ter asfalto, não está no projeto. Não está no projeto a rua paralela com a rua do vereador Claudinei Marques, aliás, as duas, que inclusive passa ali debaixo, em frente ao galpão do Lincoln, que é uma rua de centro, não está no projeto. E esse asfaltamento para varar no asfalto, ele vai fazer, mas lá na época que teve, que inclusive ele decretou estado de calamidade, ele não fez nada por aquele local. Não foi corrigido o leito do rio, não foi feito assoreamento, não foi feito nenhuma obra de contingência. Mas ele decretou estado de calamidade para que chegasse mais dinheiro, dinheiro esse que a nossa cidade não sabe aonde foi. Nós só vimos entregar colchão e kit, aqueles kits, né? Travesseiro? Travesseiro também, né? Somente. Será que não seria interessante os vereadores fiscalizar e ver o que aconteceu? O que aconteceu? É interessante que, com tantas viagens, com tantas idas e vindas, o nosso prefeito precisa de 5 milhões de empréstimo. Mas o Charazinho, um vereador, um prefeito, que acabou de entrar, com pouca experiência, homem simples do campo, puxador de leite, acabou de anunciar na tarde de hoje mais de 5 milhões, vindo do deputado Duarte e do Luiz Fernando. Luiz Fernando não é o deputado do nosso prefeito? Nosso prefeito não apoiou o Luiz Fernando? Por que nós estamos tendo que pedir empréstimo de 5 milhões? Então, quer dizer, quando eu falei do calque, né, do nosso município, quando eu falei dos documentos que acessa o governo federal e estadual que está bloqueado, no mínimo, vossas excelências deviam levantar um ponto de interrogação. Por que a nossa cidade está dessa forma? Está dessa forma. Será mesmo que Santa Bárbara entrará para a história porque o nosso prefeito passou, né, para a senhora Virgínia um ato democrático, admiro um ato democrático. Ele, pela primeira vez na história, dá acesso a uma mulher no poder. Mas será que Santa Bárbara do Tugúrio entrará na história por esse ato? Ou porque o prefeito se ausenta da cidade para tratar de assuntos pessoais e omite para a população que está sendo investigada, inclusive pela Polícia Federal? Pelo Ministério Público? Será que a nossa cidade sabe que o prefeito tem já judicializado com o número de processos? Eu estou falando já, né, processos criminais, 23 processos. Isso fora os inquéritos e as apurações do Ministério Público. Será que Santa Bárbara do Tugúrio entrará na história? Porque nós temos um prefeito que mais viaja, mais mente, mais comete improbidade administrativa, e está respondendo por pagamento no cartório, o qual não foi prestado serviço, peculato, estelionato. Será que não é isso que está fazendo Santa Bárbara entrar na história? Uma cidade que aonde nós chega, que a gente chega, quando se fala, eu sou de Santa Bárbara do Tugúrio, a primeira coisa que fala, lá é a cidade que o prefeito só viaja e busca recursos internacionais, é o prefeito Pinóquio. E não é a população, o povão que fala isso, não. É donos de cartórios, é advogados, é médicos, secretários de outros municípios, que estão enxergando o poço de lama que Santa Bárbara do Tugúrio está. Mas nós vemos aqui vereadores que ainda assim, com tantas provas, tantos documentos, tantos indícios, votam a favor dos 5 milhões. Votam, não sei se por fanatismo, né, por tamanha amizade,
ou por medo, ou, às vezes, por interesses, a gente não sabe. Porque não tem justificativa para tanta cegueira dessa casa. Não tem justificativa para tanta omissão nessa casa. Votar o projeto contra o projeto não é votar contra o prefeito. É votar contra o precipício que nós estamos caminhando. Senhores e senhoras, o nosso município é para aproximadamente 11 milhões de reais, senhores vereadores. 11 milhões de reais. Cadê esse dinheiro? Porque no posto de saúde está faltando médico, está faltando exame, remédios, vários remédios. Médicos que estão deixando de atender porque não está recebendo. Exames que estão voltando. O SUS, que agora fez parceria com o particular. Você já viu o SUS cobrar metade? Ah, não, tal parte é o SUS que cobra, tal parte é cobrado. Nós estamos vendo o nosso cidadão ir para o laboratório e ter que pagar parte do exame. Eu ainda não vi chegar no regional e me internar pelo SUS e falar assim, não, metade você vai pagar particular. Ou é particular ou é pelo SUS, meus senhores. Vereadora, conclua. Vou concluir, senhor presidente. Vou concluir. Então, senhores, no último carnaval não, no último fim de ano, que o prefeito queria trazer a cantora Joelma por 500 mil, já estando respondendo por processo de improbidade, por 2022, essa cantora vir na nossa cidade ter um superfaturamento de 145 mil, qual o processo tramita no judiciário. Ano passado, ele quis trazer essa cantora para enfrentar o judiciário e para sambar na cara do povo, por 500 mil. Foi barrado em várias instâncias na Justiça, pelo Ministério Público e nos recursos, pois agora ele retorna com a cantora novamente por 550 mil. Por 550 mil. É interessantíssimo. A festa da banana, né, aqui, ó, a festa da banana do ano passado, tem cantores que não estão no portal, valores. Sabia, vereador? Só tem uns shows mais em conta. Será que não seria interessante, em vez de vossas excelências, com dívidas, querer resolver com mais dívidas, fiscalizar o que passou? E olhar para esses 2 milhões que será gasto só em shows durante 3 dias e ver que a população precisa sobreviver 4 anos? Vereador. Por isso e por mais, eu voto contra. Aprovo. 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 Boa noite, senhores e senhoras vereadores. Boa noite. O público que nos acompanha de casa, através das redes sociais, o público presente aqui. Eu queria pontuar algumas coisas aqui. Primeiramente, agradecer ao prefeito por pedir novamente a apreciação desse projeto. Ele nos dá a oportunidade de corrigirmos alguns erros que cometemos na votação passada. Na votação passada que tivemos aqui, cometemos alguns erros e hoje ele nos dá essa oportunidade para nós fazermos o correto, né? Corrigimos os erros de fato. Vamos lá. Ele está pedindo aqui R$ 5.117.412,69. Se nós perguntarmos a ele como é que ele chegou a esse valor e se essas obras chegariam a esse valor, a resposta dele seria muito prática, muito... Eu vou dar a resposta para adiantar para vocês. O que ele vai nos dizer? Eu, como hoje, né, mexo com banco e conhecedor um pouquinho do assunto, a resposta dele vai ser para todos nós que esse valor é o valor disponível, que é quando alguém faz um pedido ou um empréstimo no banco, o banco faz um levantamento da capacidade de pagamento que nós temos. E acredito que com a prefeitura não seja diferente. Provavelmente, o banco BDMG fez esse levantamento e viu que Santa Bárbara tem condições de pagar R$ 5.700.000
R$117.412,69. Mas acredito que seja dessa forma, mas vamos lá. Ele está dizendo aqui que 60% desse valor seria para a zona rural, que, se nós dividirmos aqui, dá um total de R$3.070.047,61. Esse seria o gasto dele com obras na zona rural. E para a zona urbana, ele está dizendo aqui que seria R$2.046.965,08. Hoje eu estou dando contas exatas. Então, é um dos erros que eu cometi na votação passada, que eu gostaria de ter corrigido e agradecer ao prefeito por me dar essa oportunidade. Isso aqui são exatos. Isso aqui a gente não conta juros. Quero deixar bem claro para os senhores e as senhoras, porque esse valor aqui, o que eu fiz essa conta aqui, não tem juros. Acredito que nenhum banco empreste dinheiro para alguém sem juros. Mas vamos imaginar que os senhores gerentes, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, através do seu governador, que é, né, o Zema, enfim, empreste para Santa Bárbara sem juros, porque eles gostam de Santa Bárbara, adoram o prefeito. Enfim, vamos imaginar, para nós ficarmos aqui a ter o assunto. E agora vamos pontuar alguma coisinha desse projeto aqui, que para mim ele tem muitos erros. E esses erros que estão nesse projeto aqui, senhores e senhoras, são erros infantis. São erros infantis. Eu vou passar para vocês aqui alguma coisa. Vamos lá. O primeiro erro aqui é sobre a divisão dos valores, 60% para a zona rural e 40% para a zona urbana. Se nós pegarmos aqui o planejamento deles, nós podemos verificar que a zona urbana, as obras da zona urbana serão maiores do que a zona rural, a menos que ele vá soltar toda a nossa zona rural. Aí eu não sei, mas enfim, vamos lá. Vamos ater o assunto. Então, esse para mim já é um erro gravíssimo no pedido do projeto dele. Como que, se a zona urbana tem mais obras e a zona rural menos, ele vai colocar mais dinheiro na zona rural. Mas ok, vamos lá, isso é fácil de resolver. Isso é uma coisa simples, e ele não cita valores, não cita prazos de iniciar obras. Eu vou iniciar as obras em janeiro de 2026, ele não cita nada disso aqui, não cita valor de obra não, mas isso é fácil. Isso é só o nosso excelentíssimo prefeito ter a humildade de chegar até os vereadores, sentarmos numa mesa todos nós, sermos transparentes com os nossos eleitores, com a nossa sociedade, nos convocar a uma reunião e dizer assim: olha, vamos fazer o seguinte, se vocês me cederem esse empréstimo, se vocês votarem a favor, eu prometo a vocês que dentro de 6 meses eu entrego para vocês a licitação de todas as obras, quanto vai custar cada obra, porque, de repente, esse valor pode ser que não dê. Acredito eu que esse levantamento, esse valor aqui, não seja o valor das obras, mesmo porque ele não seria mago de adivinhar que as obras, ou a menos que ele seja um construtor de outro mundo. Mas, se ele nos der essa explicação, não, isso aqui é um levantamento que foi feito pelo banco, e o banco viu que Santa Bárbara tem a capacidade de pagar esse valor. Então, ok. Mas vamos lá. Se ele fosse humilde, nos chamariam para uma conversa e diria para nós assim: se vocês me cederem esse empréstimo, cederem à prefeitura, ao povo de Santa Bárbara, porque precisa das obras, não seria ele, seria o povo de Santa Bárbara que necessita dessas obras, ele faria essa reunião, em 6 meses eu entrego para vocês licitação, início das obras. Nossa, estava resolvido o problema. Primeiro ponto errado, estava resolvido. Segundo ponto errado que eu vejo aqui nesse projeto. Vamos lá. Imagina vocês, nós autorizamos esse empréstimo. 5 milhões, vou repetir porque a cifra, gente, ela é bem grande. 5.412,69. Imaginamos que o prefeito vá lá, faça esse empréstimo, esse dinheiro chega aos cofres públicos em dezembro, janeiro. Se esse dinheiro realmente for para as obras, eu quero que vocês fiquem atentos aqui, senhores e senhoras, que em nenhum momento ele cita pagamento de salário a trabalhadores, ele não cita pagamento de credores, de dívidas, é só obras. Então, esse dinheiro é obras. Ele não cita posto de gasolina, nada, ele cita obras, então esse dinheiro é para obras. Imaginamos esse dinheiro chegar em janeiro nos cofres públicos.
Nós teríamos, cara, que contratar não sei quantas empresas, quantos trabalhadores. Santa Bárbara não comportaria a quantidade de trabalhadores para executar essa obra. Por quê? Imagina vocês, se nós pegarmos 5 milhões, vamos deixar esse dinheiro nos cofres da prefeitura parado, pagando juro? Esse dinheiro ficaria lá, e pagando juro e o dinheiro parado? Enrolando as obras? Não, eu acho que não seria. Aí faltaria muita competência do administrativo. Esse dinheiro paradinho lá, e depois vamos fazer devagarzinho, pôr um tijolinho aqui e outro ali, não seria de bom tom. O certo era pegar o dinheiro e fazer as obras. Mas vamos voltar aqui, vamos imaginar que o dinheiro venha e que nós vamos fazer essas obras, enfim. Mas o erro mais grave que eu vejo neste pedido do nosso excelentíssimo prefeito é quando ele se compromete em pagar até dezembro de 2028. Aqui é que está realmente o erro. Os outros, a gente conversando, com diálogo, com transparência, a gente resolveria tudo isso no estalar de dedos, bastaria uma reunião. Mas esse comprometimento dele aqui é que está o maior erro. Imagina vocês, nós pagarmos 5 milhões, eu vou voltar, gente, porque, desculpa ser repetitivo, mas é para vocês entenderem, para não cometer o mesmo erro da votação passada. R$ 5.117.412,69. Nós estaríamos pagando uma parcela anual de R$ 1.705.804,23 ano. Não tem juro, o banco não cobra juro, nós somos maravilhosos. Então vamos lá. Ele pagaria o compromisso dele até 2028, gente. Isso aqui não é eu que estou sugerindo, não. É o prefeito que está aqui, se alguém quiser ler, está aqui. Então, pagaríamos nos usos de parcela. Isso daria por mês, para ser um pouquinho mais claro com vocês, R$ 142.150,35, que nós pagaríamos mês da prestação desse dinheiro. Então, vamos lá, eu vou voltar a ser repetitivo da última reunião. Se o governo realmente consegue pagar esse valor, se ele realmente consegue pagar, o fundo de participação da ele isso aí, o banco fez um levantamento lá, está bonitinho, eu volto a fazer a mesma pergunta. Para que empréstimo? Se nós, tugurienses, realmente resolver fazer obra com R$ 1.705.804,23 num ano, nós não temos condições de gastar esse dinheiro em obras, a menos que, enfim. Eu queria pontuar esses erros aqui, desse projeto. Gostaria de agradecer ao prefeito por me dar a oportunidade, mais uma vez, de corrigir um erro que eu cometi na minha fala há 8 dias atrás, que quando eu disse que essa conta seria conta de padaria, e ele me corrigiu dizendo que isso não é conta de padaria. Realmente, ele está certo. Eu quero pedir desculpa a todos os padeiros, os donos de padaria, porque, não, realmente, eu cometi um erro. Os padeiros e os donos de padaria, eles levantam de madrugada, eles têm que saber quanto que custa 1 quilo de farinha, quanto que custa a energia, quanto que custa o funcionário, quanto que custa tudo, para, no fim do dia, ele saber se o pão dele pode ser vendido a X preço ou não. Eles têm que ter responsabilidade, porque, se eles não souberem, eles vão quebrar. E esse projeto aqui, realmente, eu comparei mal, não tem necessidade, coitados dos padeiros, eles têm responsabilidade, e aqui não precisa. É só pedir o dinheiro, os vereadores aprovarem, e depois, seja o que Deus quiser, e vai para o ralo. Então, desculpa mais uma vez aos senhores padeiros, os donos de padaria, que eu cometi esse erro, e agradecer ao nosso prefeito por me dar essa oportunidade de pedir desculpa pelo meu erro. Mas, voltando ao projeto aqui, senhores e senhoras, a vereadora levantou uma questão ali de devedores do município. Eu tive a oportunidade essa semana de fazer alguns levantamentos. Eu vou falar de um só, para não ser muita coisa. O nosso prefeito hoje, o nosso administrativo hoje, o executivo, deve mais de R$ 300 mil à MS Som, aqui de Santa Bárbara do Tugúrio, que todos conhecem, que hoje, né, o seu dono, o seu proprietário é o Marciano. Eu não estou aqui para falar bem ou mal de ninguém, que trabalha, tem seus funcionários. Acredito eu que ele não trabalha para o esporte, tem sua família, mantém o seu negócio. Eu estou falando porque ele me deu autorização para falar. Ele está pedindo ajuda nossa, porque ele falou que está com tudo pronto
para ajuizar essa cobrança, mas ele não quer fazer porque ele sabe que vai prejudicar pessoas que não têm nada a ver e que o prefeito se isenta da responsabilidade quando o processo vem, ele culpa o secretário ou outras pessoas. Então, eu estou falando isso em nome dele, ele me procurou e me pediu, eu fiz esse levantamento. Mas, vamos lá. Esse projeto, ele está faltando, eu acho, que os 3 pilares principais da gestão pública. Vamos lá, transparência, ele não tem. Honestidade, ele não tem. E o principal, esse projeto não tem, que eu acho que é o principal de nós vereadores, e a parte executiva, diálogo. Então, senhoras e senhores, eu não aprovo esse projeto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras. Eu acho que não tem o que pontuar muita coisa, né? Claudinei, Juscelio e Pedro pontuaram muito bem, mas eu vou trazer algumas coisinhas aqui. O projeto não tem condições de ser aprovado, né? A gente aprovar um projeto sem projeto. Como que a gente aprova? Não tem como. São coisas básicas, né, que foi feita a pergunta, nós enviamos o ofício, Claudinho, Juscelia e eu enviamos o ofício para lá, nós tivemos respostas vagas, então não tem condições de aprovar. O município hoje, todo mundo está falando aqui, né, e falando muito bem, de devedores, o Pedro mencionou o Marciano, que é do município, mas eu vou mencionar os servidores públicos. Tem muitos servidores públicos aqui do município, motoristas, que não estão recebendo as suas diárias. O município hoje, o prefeito, né, falando em diárias, o prefeito ele viaja muito, todo mundo sabe muito bem disso. Então, as diárias dele, do mês passado, elas somaram R$ 18.700, em 16 dias de diárias. Isso é em março, e do outro no mês de abril. Somaram quase R$ 20.000. Dá uma média de R$ 1.000, R$ 168 por dia de diária. Então, e nós temos secretariado também, alguns secretariado que está fazendo suas viagens, né? Que soma, né, nessas diárias todas, R$ 3.400 em diárias. O secretário está ganhando mais como viajante do que como próprio secretário. Como nós mesmos, vereadores, né? Até mais, Coisa, né? não? Até mais. Então, assim, gente, e a gente está tendo hoje, né? Foi cortado também, de alguns motoristas, a gratificação. Tem motoristas sem receber suas diárias e foi cortada a gratificação. E quando um motorista disse que viria aqui na tribuna para falar sobre isso, eles chamaram ele para conversar hoje. Chamaram para conversar, conversaram, falaram que colocaram um doce na boca dele e a gente espera que seja resolvido, que seja pago as diárias, que seja pago hora extra, tem muita hora extra. E eu olhei aqui, né, um decreto do prefeito, decreto municipal número 1084 de 2025, que altera os valores da concessão de diárias e viagens a servidores do órgão da administração pública, né? Então, eu vou direto lá em hospedagens, por exemplo, para o prefeito de hospedagem, prefeito e vice-prefeita, é R$ 800 por diária, por dia. Isso
Isso para ir em Belo Horizonte. Diária, né? Não, isso é só para hospedagem. Desculpa, gente, hospedagem. Isso é hospedagem. R$800. Secretários, R$400. Motoristas, R$170. E demais servidores, R$250. Então, assim, gente, o dinheiro que às vezes a gente está procurando, a gente tem aqui no próprio município. É só começar a ter um pouco mais de organização. Dentre tantas outras coisas, tantas outras observações, não tem condição de votar a favor, não, gente. Eu voto contra esse projeto. Ordem, por favor. Eu aprovo. E o projeto seguiu sendo rejeitado, porque não tem os 2 terços. Neste momento, declaro encerrada a Não, reunião senhor presidente. às Eu gostaria de pedir a 19 horas e palavra. 38 O minutos. senhor está atropelando mais uma vez o regimento, senhor presidente. Não estou atropelando. Sempre após Corta, por favor. sempre após a sessão, abra a palavra aos vereadores. Você tem ali uma empresa.